Professor Celso, agora vamos falar de um alimento que é muito popular, o ovo de galinha. Bota popular nisso, né? Quem não comeu um prato feito, famoso PF, né? Que termina com aquela ornamentação do ovo frito, né? O zoiudo, né? Ovinho frito por cima, né? Ou no café da manhã, aquele omelete, um pão com ovo mexido, uma fonte boa de proteína aí, né? Várias áreas da culinária ele vai entrar, né? Isso mesmo. E a gente tem um quadro aqui, olha só, com algumas informações importantes. O Brasil, professor, é o 5º maior produtor de ovos do mundo. Em 2023, por exemplo, o país produziu 52 bilhões de ovos. São Paulo é o estado, então, que mais produz, com 30% do total. E essa semana, o setor viveu dias bastante agitados. Um dos motivos foi o preço dos ovos, que subiu cerca de 60% de janeiro para fevereiro, assustando os consumidores. E outro assunto que movimentou o setor foi a portaria do Ministério da Agricultura e Pecuária, que exige das granjas a informação sobre o prazo de validade dos ovos. Aliás, professor, quando o senhor vai ao supermercado comprar uma dúzia de ovos, o senhor confere a data de validade? Sabia que tinha? Eu nem sabia que tinha validade para ovo, certo? E agora fiquei até surpreso. E é uma medida que o governo está tomando, né? Que é uma medida que está relacionada à segurança alimentar. Então é uma medida importante. É isso mesmo, eu também não sabia dessa questão do prazo de validade para os ovos, né? E a nossa equipe visitou 2 granjas aqui da região para ver como elas estão se adaptando a essa nova regra. Confira. Esta granja, em Céu Azul, está há 23 anos no mercado. Tem uma produção de 200 mil ovos por dia, com sistema automatizado e distribuição para toda a região oeste do Paraná. São 330 mil aves em 9 aviários. O ciclo é completo, da criação até o produto final. No ano passado, a granja investiu em uma máquina de jato de tinta para identificar a procedência dos ovos, estampando em cada um deles o nome da empresa. Este ano, começou a imprimir, além do próprio nome, a data de validade do ovo, se antecipando a uma exigência do Ministério da Agricultura e Pecuária, que publicou uma portaria em setembro do ano passado, criando uma nova regulamentação para o setor, estabelecendo que ovos destinados ao consumo direto devem ser individualmente identificados, com a data de validade e com o número de registro do estabelecimento produtor quando não seja utilizada uma embalagem primária. O prazo inicial para a adaptação das granjas era 4 de março deste ano, mas esta semana o MAPA publicou uma nova portaria, ampliando para 4 de setembro de 2025. O principal objetivo da nova regulamentação é impedir a venda de ovos sem procedência clara, evitando problemas como a comercialização de ovos velhos, galados ou contaminados. A granja do Itamar nem precisava imprimir a data de validade em cada ovo, já que a informação consta na embalagem do produto. A regra do Ministério da Agricultura se aplica apenas para ovos vendidos a granel. A gente já tinha uma ideia de colocar a data no ovo, mas no momento colocava-se só o nome da granja para divulgar também a marca, né? Aí a partir do momento que começou a resolução, há 15 dias atrás, resolvemos começar a colocar a data de validade no produto. Boa aceitação do mercado, muito cliente aí agradecendo pela iniciativa, né? Mas é uma dificuldade, vamos dizer assim, cada um na sua realidade. O pequeno produtor vai ficar difícil para ele conseguir investir numa máquina para imprimir esses ovos, né? Parte-se aí de mais ou menos 30 mil reais uma máquina pequena, chegando a 250, 300 mil reais de investimento, né? Então é bom para o consumidor, mas tem que se ver o lado do produtor também, né? O pequeno produtor não vai ser fácil de atender. Além dessa máquina, a questão da tinta também é uma medida que o MAPA estabelece, que é uma tinta específica, né? Isso, a tinta tem que ser atóxica, né? A nossa tinta, inclusive, é importada, então pode-se consumir a tinta, não tem problema nenhum. Ela já vem laudo e tudo de tinta que não vai prejudicar o ser humano, né? Em Nova Aurora, essa outra granja, que reúne 58 cooperados, tem uma produção diária de 144 mil ovos. O empreendimento está há 18 anos no mercado. O seu Domício, que é o vice-presidente da cooperativa,
acredita que a nova regra reforça a qualidade dos produtos disponíveis no mercado. A gente até inclusive já esperava isso aí, portanto nós temos a nossa máquina classificadora que ela comporta a gente entrar para esse sistema. Até inclusive quando saiu a primeira portaria, nós já compramos máquina e já estamos se adaptando, sabe? Se adaptando, vendo ali o que é melhor, como é que vai ser melhor para nós fazer. Para a empresa aqui, é possível falar a questão de investimento? Foi um investimento alto? Como que é essa questão? Como que fica para os produtores também? Como que o produtor recebeu essa notícia, principalmente para o pequeno? O investimento é alto. Por exemplo, nós aqui tivemos que investir, completar, mas nós já tínhamos uma parte das máquinas, completar para 6 máquinas. Essas máquinas custam tudo aí na faixa de R$30 mil, né? O custo delas. Agora, para o pequeno vai ser um desafio muito grande, porque não se sabe como que ele vai trabalhar, a maneira que ele vai adaptar, como é que ele vai fazer isso aí. A gente assim não sabe dizer, mas vai ser meio complicado para eles, né? Para a médica veterinária Ângela Solvinski, o controle de qualidade dos ovos deve começar na coleta, passando pela classificação e limpeza, garantindo um produto adequado para o consumo. Ela ressalta que a correta armazenagem também é essencial para garantir a validade dos ovos. Quanto melhor o ambiente que você manter esse ovo, maior a vida de prateleira, a gente fala desse produto, maior a vida o prazo de validade dele, né? Ou seja, se você armazenar em condições adequadas, seja refrigerado ou no ambiente climatizado, a vida útil, a vida de prateleira desse produto vai ser maior. Quanto em locais inadequados, quentes, a degradação dele é mais rápida. Então, se você manter ele na geladeira refrigerado, ele vai se conservar por mais tempo. A nossa validade do nosso produto é 30 dias, beleza? Armazenados em condições adequadas. Se eu manter ele num local quente e inadequado, ele vai degradar, a vida de prateleira dele diminui. Então, a gente perde qualidades, principalmente na parte nutricional, na parte de aspecto do ovo, né? Então, é importante ser armazenado da melhor forma possível. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre essas novas regras agora na comercialização dos ovos. E para isso, a gente recebe aqui no estúdio o Everton Cruz de Azevedo, veterinário da ADAPAR. Seja muito bem-vindo, Everton. É um prazer estar aqui para tentar diminuir um pouco a confusão relacionada a essa nova norma, né? Esclarecer aí os detalhes, exatamente. Né? Muito bem. Quem também está aqui com a gente é a Marianela Dias Urrutia, nutricionista e agrônoma. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que bom. Vamos então falar já de início, né, Everton, sobre essa questão que realmente trouxe dúvidas e a gente precisa estipular onde vai estar essa data de validade, quem precisa colocar na casca, quem precisa colocar na embalagem. Explica novamente para a gente já deixar claro. Na verdade, essa medida que foi publicada em setembro do ano passado, né, e aí tinha um prazo de 180 dias para se adequar, né, que aí vem sendo agora início de março, né, se não me engano, e aí ontem o Ministério da Agricultura, anteontem, publicou uma nova norma e aí aumentou esse prazo, para, se não me engano, setembro desse ano. Dia né? 4 de setembro. Na verdade, eu vi que teve muito ruído quando for passada essa informação, principalmente por essa questão da impressão do ovo na embalagem. Muitas empresas já utilizavam aquela embalagem primária que continham as informações nutricionais e o prazo de validade, a fabricação e a procedência. O que acontece são aqueles ovos que são comercializados de forma a granel, que quando o consumidor vai comprar, ele compra os ovos individuais e ele não tem acesso a essa informação de validade e a procedência do ovo. E justamente essa legislação veio justamente para resolver, para melhorar um pouco essa questão da restabilidade e de direito do consumidor, digamos assim, né, dele saber a procedência. Em outros produtos, como é a carne, como é o leite, a gente já tem uma certa consciência da população relacionado a saber de onde vem aquele produto. Eu acho que o ovo,
ainda está muito longe ainda, digamos assim, e justamente essa norma vem para melhorar essa questão, né, de restabilidade. Trazer essa segurança alimentar maior aí para o consumidor. A gente está falando de validade, de prazo de validade, né, professor? E comentávamos aqui antes de exibir a reportagem sobre o nosso desconhecimento mesmo, né? Então, o prazo médio aí, Marianela, até queria que você comentasse para a gente, entre 25 a 30 dias. É nessa faixa, então, se bem conservado, que o ovo tem esse prazo. Isso. Aí a gente diminui o risco de ter algum tipo de contaminação dentro do ovo. Que naturalmente, por exemplo, a bactéria da salmonela pode se encontrar na casca do ovo. E ela pode penetrar, e como ela penetra de fora para dentro, quanto mais velho o ovo, quanto mais próximo dos 30 dias, maior é o risco dela chegar a ter a gema. E aí que vem a questão do cozimento do ovo também, para evitar que essa salmonela chegue a trazer algum risco de saúde para quem consome. Isso é uma coisa importante. Você falou um negócio, você vai tirar uma curiosidade minha e talvez do público, né? Ovo cru ou ovo cozido? Para a saúde, qual que é melhor? Porque tem gente que gosta de fazer aquele bater no liquidificador ovo cru, né? O pessoal da fisicultura, né? Sim, e é muito mais comum do que a gente pensa. O problema de consumir o ovo cru é principalmente a questão dos compostos antinutricionais, que a alta temperatura vai fazer com que a gente elimine, inative. Então, com isso, a gente consegue aproveitar melhor a própria proteína, por exemplo. Do ovo cru, a gente só consegue absorver até em torno de 50% daquela proteína. Então, se a gente considera um ovo inteiro cru, tem em torno de 6 gramas de proteína. Ele cru, a gente vai conseguir aproveitar somente 3 gramas, que é a metade. Agora, ele cozido, a gente consegue aproveitar praticamente 100% dessa proteína. E além disso, tem um fator antinutricional, que a gente chama de fatores antinutricionais, as substâncias químicas que se ligam a alguns nutrientes, como por exemplo a vitamina colina, que é muito importante para a nossa saúde e que tem principalmente no ovo. Então, esse fator antinutricional, se não for submetido o ovo a alta temperatura, ele não é inativado. Se liga a biotina e a gente não consegue absorver. Então, com certeza, o ovo cozido vai ser muito melhor aproveitado pelo nosso organismo. Olha só. Mais uma pergunta para a professora. Nesse caso, por exemplo, a data de validade que vai vir no ovo, ele é importante, mas não só a data de validade, mas como armazenar também, né? Com certeza, porque não adianta a gente ter um ovo que vai estar com 10 dias, por exemplo, e deixar fora da geladeira. Porque a temperatura maior favorece a proliferação das bactérias. E ainda mais que tem a umidade do próprio ovo, ele pode se condensar na casca do ovo. E isso favorece ainda mais essa proliferação de bactérias. E como o ovo é poroso, a casca, essas bactérias acabam penetrando e entrando ali no ovo. E aproveitando o gancho, falando da questão da salmonela, falando especificamente do trabalho da DAPAR, a DAPAR tem um trabalho de fiscalização na parte de defesa nas granjas, né? Da questão da biosseguridade, daquele ovo ser produzido com as normas de segurança, para justamente no final da cadeia ter a segurança alimentar, né? Não ocorrer em riscos à população, como também não oferecer risco à cadeia produtiva, né? Que ela citou no caso a salmonela, né? Eu da parte da inspeção da DAPAR, a gente fiscaliza as indústrias produtoras de ovos, né? E quando a gente faz a fiscalização, a gente vai fiscalizar a origem da matéria-prima, a gente vai fiscalizar todo o processo produtivo daquele ovo, que ele foi produzido de uma maneira que ofereçam e minimizem e até eliminem os riscos de contaminação com diferentes micro-organismos. A gente sabe que salmonela é uma bactéria de origem, né, no ovo, né? É sabido que tem salmonela, no caso na granja, né? Pode ter. E o ovo justamente é um risco comer cru, justamente porque ele pode ter essa bactéria. Sim. E no caso, voltando à questão da fiscalização, a gente vai fazer fiscalização nas indústrias, e aproveitando o gancho, fiscalização dessa nova norma, algumas empresas, a qual que eu visitei, já tem essa embalagem primária que tem todas as informações nutricionais e de procedência. E aí é importante citar que essas empresas que têm esse rótulo já, ela não tem a necessidade de colocar
os carimbos nos ovos individualmente. Ou seja, o rótulo já impresso, né, naquela embalagem primária, não vai exigir, então, que cada ovo receba esse carimbo. Exatamente. As empresas que são fiscalizadas pela ADAPAR, na maioria dos casos, são empresas com porte médio a grande. Falando especificamente do pequeno produtor, que não é o caso da realidade de algumas empresas que eu fiscalizo, mas dos pequenos produtores, a alternativa para ser menos, digamos assim, não entrando nessa esfera econômica, mas ser menos onerosa, é justamente fazer uma embalagem que tenha aquele plástico em cima, geralmente assim, que tenha as informações no rótulo. E aí ele fica livre dessa necessidade de comprar esse maquinário. Então, basicamente é o quê? Ou ele vai imprimir individualmente nos ovos o carimbo, a origem e a data de validade, ou como alternativa, que ele pode fazer isso, é importante citar que a legislação fala isso, ele pode colocar aquele rótulo com aquele plástico em cima da embalagem, né? E esse ovo vai ser comercializado assim. Qual que vai ser o impacto dessa medida em termos financeiros para aquele pequeno produtor, a agricultura familiar ali que faz o ovo caipira que leva na cidade para colocar no vizinho, já tem aquele comprador direto? Pois é, eu não consigo precisar aqui o quanto vai ser esse custo, mas como alternativa aqui, não é o caso da realidade das empresas que são vinculadas à ADAPAR, mas provavelmente em geral, essas empresas são fiscalizadas pelo sistema de inspeção municipal, né? Que é do município, em termos gerais, pode acontecer algumas exceções. Mas, na verdade, a alternativa é fazer isso que eu citei, né? Essa embalagem, esse plástico com essa impressão desse rótulo. Essa exigência, embora a gente tenha uma preocupação, obviamente, com o pequeno produtor, e é óbvio, né? Porque as legislações, às vezes, vêm algumas exigências que, às vezes, os grandes produtores, os grandes avicultores, as grandes empresas produtoras de ovos já têm uma certa estrutura e investimento. E aí fica complicado para o pequeno produtor de ovos, né? Os entrepostos pequenos. Mas é importante citar que o mundo, por exemplo, está vivendo uma situação que é aquela questão da influenza aviária. E só fazendo um exemplo de como as exigências internacionais e a questão de segurança acabam fazendo com que essas mudanças sejam necessárias. Entendeu? Porque a partir do momento que você consome um ovo que não tem uma fiscalização, você não tem a certeza que aquela granja foi fiscalizada pela ADAPAR a fim de identificar se aquela granja tem algumas aves com sintomas de influenza aviária. E a gente sabe que influenza aviária, como foi debatido aqui até no programa anteriormente, se for identificado em uma granja comercial, isso aí causa enormes prejuízos, tanto para o município estadual, para o estado e principalmente para a questão de exportação, né? Tranca tudo, digamos assim. É isso que a gente tem acompanhado, né, na realidade, né, dos Estados Unidos, que realmente tiveram essa questão lá e o Brasil toma muito esse cuidado, né, aqui nas granjas. Então, até inclusive com essa medida de segurança alimentar reforçada mais uma vez, né? Eu também uma coisa que é interessante, né? Eu, particularmente, nunca atentei para a validade na hora que eu vou comprar um ovo, certo? E hoje deu a impressão, né, que essa medida veio uma medida muito forte assim para baixo, mas pelo que eu estou vendo, ela já é uma medida normativa para ser usada, né? Com exceção que agora vai ser mais aprimorada, até os pequenos agricultores vão ter que se enquadrar nisso aí, né? É isso que dá impressão, né? Eu acho que é uma questão de, principalmente, a exigência do mercado externo, que exige essa questão do país que sejam tomadas essas medidas e acaba forçando essas legislações justamente para ter esse controle na produção de alimentos. Mas eu acho que o que determina isso justamente é o consumidor que cada vez mais está se tornando consciente e está necessitando dessas mudanças, né, desse controle maior. Como a gente já viu, antigamente a gente tinha aquele hábito, comprar carne, não tinha essa necessidade de saber a procedência, é o abatedouro, de inspeção federal, tem um selo, assim como o leite, né? Antigamente tinha aquele carro do leite, que de certa forma poderia oferecer risco à população, passava de casa em casa. Hoje em dia a população já tem o conhecimento
de saber, de se informar que o leite tem que ser pasteurizado. E nessa esteira de conhecimento, o ovo vem com essa medida. É uma questão de cultura, né? Exatamente, cultura é a palavra. A gente lembra também bastante, né, da prática do carro do ovo, né, dos ovos vendidos, então, dessa forma, realmente pela unidade, do ovo nas feiras, né? Isso a gente tem acompanhado um pouco menos, assim, o que você também diz pra gente, Marianela, nesse sentido? Eu acho que, como você comentou, as pessoas não têm consciência ainda sobre os riscos que tem comer um ovo fora da validade, um ovo vencido, um ovo que vai trazer um risco. E é porque a principal doença que vai causar vai ser uma infecção do trato gastrointestinal. Então vai dar diarreia, febre, e as pessoas pensam que é algo simples, só que dependendo do nível de gravidade pode trazer problemas muito maiores. Uhum. Mas você acha que o pessoal está atento a essa validade no ovo? Não. Não? Não. Seu modo de pensar, seu modo... Não, eu acho que não, que é como a gente... Há outros produtos eles são rigorosos, mas Sim. no ovo não está tendo isso aí. Eu acho que é porque as pessoas pensam que não há risco por causa da casca, não sei. E a casca que com ele essa está porosidade protegido, toda, né? E as pessoas acham que não tem risco de contaminação. Por exemplo, como que uma bactéria vai entrar dentro do ovo. E tem muita gente, inclusive, que lava o ovo para armazenar. É correto isso, professora? Não, está muito errado, porque o ovo ele tem uma película protetora. Só que é invisível, a gente não enxerga. Então, no momento de fazer essa lavagem, acaba retirando a película e aí os poros que a casca tem acabam ficando sem proteção. Aí as bactérias podem entrar, a gente tem perda de nutrientes também. Então, não precisa. Independe da validade, né? Não tem que lavar. Vamos relembrar também a questão da armazenagem, né? Ovo na porta da geladeira não é o indicado, né? Começando porque não é o indicado deixar já em temperatura ambiente, que eu vejo isso em algumas casas ainda, que deixam na cozinha, em um recipiente bonitinho. Não pode deixar por conta da temperatura. Na porta da geladeira, como ela abre e fecha várias vezes no dia, tem uma perda de temperatura. Então, também não seria correto. A gente precisa, se possível, deixar na embalagem original, se não em um pote com tampa de preferência. De preferência. Em relação agora ao cozimento, a gente comentou que para ter, então, a melhor absorção ali da proteína, realmente fazer essa fervura do ovo é o ideal. Mas agora o tempo, né, de cozimento, como é que vai ser? Bom, tem vários estudos, várias referências que a gente vê na literatura, mas o indicado seria entre 8 e 10 minutos para ter o ovo completamente cozido. Até 12 minutos a gente consegue preservar nutrientes. Mais do que isso, que tem muita gente que esquece a panela com água e o ovo cozinhando, a gente tem perda de nutrientes. Principalmente do ferro. Já perceberam que às vezes a gente cozinha o ovo e quando corta-se pela metade, vocês percebam que ao redor da gema fica mais escurecido, uma cor meio cinza. Exatamente. E aí é o ferro que a gente perde. Tá perdendo. Uhum. E a gente não absorve. Então, 10 minutos a partir da fervura da água. Exatamente. Começou a ferver, conta de 8 a 10 minutos. Muito bem. Pois é, Everton. A validade é importante, mas saber trabalhar com o produto também é importante, né? Exatamente. E como você falou, e a nutricionista comentou aqui, que a cultura, né, do povo ainda não tem, da população de forma geral, não tem essa preocupação ainda com o ovo, né? O risco que pode se contaminar, com ingerir uma salmonela. Em termos gerais, vai causar uma doença gastrointestinal. Sim. Mas algumas cepas, dependendo do tipo da população, o sistema imunológico mais fraco, comparação com problema de saúde, esses patógenos podem oferecer até problemas maiores, né? Uhum. E é por isso que é importante você saber a procedência daquele ovo, saber a validade, justamente para diminuir os riscos de uma possível contaminação.
Muito E bem. sabe que acontece muito que, por exemplo, em uma preparação que leva ovo, que é feita em um liquidificador, por exemplo, pode ter salmonela. Então, os liquidificadores têm que ser muito bem higienizados, porque o ovo cru, por mais que, por exemplo, a preparação de um bolo, você vai colocar o conteúdo desse ovo dentro do liquidificador cru. Então, depois que leva o cozimento, mas pode ficar ali, naquele liquidificador, se não for bem higienizado. Depois, a pessoa vai fazer um suco, por exemplo, e vai ingerir a salmonela no suco. Na hora de fazer a maionese também, preservar esses cuidados, Sim. né? A maionese caseira, cuidados. Então, com todos os recipientes ali que você vai manusear. Muito bem. Então, tá dado o recado aí, né? Em relação aos cuidados com o consumo dos ovos. Marianela, obrigada pelas explicações aqui com a gente e volte sempre aqui no programa. Eu que agradeço. Everton, obrigada também pela sua participação e até uma próxima. Eu agradeço e a DAPA está sempre disponível para suprir no máximo possível as dúvidas. Muito bem, obrigada.